O menos é mais na comunicação e excesso de informação é desinformação. Só que parece que muitos profissionais não sabem disso, principalmente os líderes, e muitas organizações acabam alimentando essa cultura de um amontoado de informações passado de maneira desconexa, de maneira desorganizada, e a gente vive o que eu chamo hoje de uma pseudo-performance. O que é a pseudo-performance? Muitas reuniões na agenda, né, inclusive reuniões semanais já pré-marcadas, às vezes reuniões de última hora para falar de projetos, de processos, em que as pessoas falam muito e não dizem absolutamente nada de importante, ou se dizem aquelas informações importantes estão ali misturadas e para quem está ouvindo fica difícil pescar o que é realmente importante, principalmente num cenário em que a gente vive de sobrecarga mental, de muito trabalho, de muitas tarefas. E eu gravei lá no Instagram um Reels falando sobre a gincana da descomunicação. Por que isso? Eu carinhosamente chamo de gincana esse processo de muitas vezes ter que adivinhar do que se trata aquele. Eu ia falar amontoado de novo, mas já usei aquele combo de informações que chegam até mim. E eu já fiz consultoria para uma empresa em que a empresa tinha justamente essa cultura. Toda ação nova, todo projeto novo, criava-se no Drive diversas pastas ligadas àquele projeto com vários arquivos. Quando você passa muita informação, talvez você tenha até a sensação de que você realmente está se comunicando com o seu público, mas eu digo, é uma sensação. O fato de você passar todas as informações adiante não significa que você está trabalhando uma comunicação assertiva. Porque você é a pessoa que está ali envolvida naquele projeto. Digamos que você seja o sponsor do projeto. Você, sim, tem todas as informações. Só que o seu público-alvo, ele não necessariamente só tem o seu projeto para dar conta. Normalmente as pessoas estão envolvidas em diferentes projetos, em diferentes ações. Então a gente precisa se desapegar do próprio ego, e eu sempre digo isso, que a comunicação assertiva, ela depende de um desprendimento do ego. E você precisa trabalhar todas essas informações de uma maneira cascateada, no tempo certo, do jeito certo. Então, a gincana da descomunicação, para mim, são reuniões muito longas, são pastas criadas no Drive com inúmeros arquivos, com nomes, inclusive, que não nos indicam de fato do que se trata. Né? Então, tem lá uma pasta chamada Informações, a outra pasta chamada Insights, a outra pasta chamada Dados, a outra pasta chamada Relatórios. E aí você está lá procurando um prazo, você só quer um prazo e aquilo não está lá. Então, como fazer para que essa gincana realmente não tome todo o espaço da sua equipe? Porque para mim a gincana, eu chamo carinhosamente desse nome, porque você já sabe que você vai ter que pegar 2 horas do seu tempo, 3 horas do seu tempo para tentar traduzir e pescar as informações importantes. Por que a liderança já não faz isso? Então, se você é líder, tem um projeto grandioso para apresentar, esse projeto, digamos, ele vai ser executado a partir, sei lá, daqui a 6 meses, e ele vai ter uma duração aí das suas etapas de 2, 3 anos. Prepare um anúncio de lançamento desse projeto. Quais são as informações gerais? Esse projeto está sendo criado por quê? Quem vai estar envolvido? Quais são as fases? Qual é o tempo de duração? Quais são os resultados esperados? Faça uma primeira reunião para apresentar. Tem um material complementar? Apresente já. Mas se você tem informações detalhadas daquilo que vai ser feito ou vai estar pronto daqui a um ano, essas informações detalhadas precisam ser passadas para as pessoas que vão executar as fases para que a etapa X esteja pronta daqui a um ano. As outras pessoas que não vão executar não precisam saber agora
do que vai ocorrer exatamente daqui a um ano. Então, quando eu digo cascatear as informações, significa separar que informações são importantes para que grupo e quando elas devem ser passadas. Porque vejam, se eu vou implementar um sistema novo na minha organização, eu aviso que esse sistema vai ser implementado, aviso agora que esse sistema vai ser implementado em 2026, digamos. Eu aviso a importância, o porquê, ok. Mas não vai adiantar eu agora, em 2025, dizer a essas pessoas numa reunião longa qual botão apertar para fazer o sistema funcionar, já que o sistema só vai estar em operação daqui a um ano. Eu não vou lembrar daqui a um ano qual é o botão que eu tenho que apertar, você me dizendo hoje. Então a gente precisa cascatear essas informações. E muitas vezes as lideranças fazem essas reuniões longas e criam essas 1000 pastas no Drive e colocam lá, check, resolvi. Eu mesma, uma vez, numa situação, numa organização, eu fui perguntar para um gestor, qual é o prazo mesmo da primeira entrega, e eu tenho certeza que ele sabia de cabeça qual era o prazo. E ele se limitou a dizer, tá no Drive. Eu entendo a posição dele, ele deve ter gasto horas da vida dele produzindo todas aquelas pastas, produzindo todos aqueles arquivos, mas isso não é eficaz. Cadê as informações mais importantes? E aí eu já ouvi muitos gestores dizendo assim, mas eu passei a informação, não é possível que essas pessoas não prestem atenção ou não lembrem. Sim, as pessoas esquecem. Por quê? Porque estão sobrecarregadas. Se você é um líder e quer trabalhar a sua comunicação de maneira assertiva, você vai ter que repetir as informações. Você vai ter que usar diferentes canais. Mais um motivo para você não ser o protagonista de uma gincana da descomunicação. Trabalhe de maneira eficaz, resuma as principais ideias, apresente essas principais ideias num primeiro momento. Depois você vai cascateando as informações do projeto para cada público-alvo. Sempre pensando, se eu estivesse no lugar desse grupo, que informações são importantes para mim? E é um processo, como gestão de mudança. A comunicação ela precisa fluir de maneira repetida, diferentes canais. Agora, se você joga tudo num bolo de um Drive e faz uma reunião longuíssima, tudo que você está fazendo é alimentar uma pseudo-performance e uma gincana da descomunicação que vai levar a sua equipe a perder preciosas horas tentando entender tudo aquilo que você passou. Portanto, o menos é mais. E citando uma frase que eu amo de paixão do Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau da sofisticação.